Ok, meus amados, boa noite a todos. Prazer estar com vocês aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir nossas Bíblias aí em Mateus capítulo 6. E a gente quer trazer uma meditação passeando um pouco no capítulo 6, capítulo 7 de Mateus também, dá um toque aí no capítulo 7. E vamos desenvolver um pouco essa temática, uma temática específica, que seria a temática da recompensa, e dentro dessa temática eu quero trabalhar o assunto da hipocrisia, tá bom? Então vamos, o irmão já orou por mim, mas vamos orar agora também nesse momento, que para mim, tá tranquilo aqui, eu trouxe a minha água, inclusive está conectada com esse lance de malhação e tudo, entendeu? Tranquilo aí. A minha que é um pré-treino, exatamente. Ok. Vamos então orar, irmãos, pedindo ao Senhor por esse momento de reflexão, tá bom? Amado Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa igreja, agradecer ao Senhor por Tua palavra, que nos orienta, que nos ilumina, que nos desperta para a realidade, que traz à tona aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. Então queremos, ó Pai, ao reconhecer tudo isso, te dar graças e pedir também, rogar ao Senhor que nos traga entendimento, que tenhamos uma noite marcada pela edificação, pela mudança, pela proximidade com o Senhor, por uma vida onde o entendimento da Tua palavra, a clareza com respeito à Tua revelação, venha surtir efeito em nossas decisões. Tire de nós a religiosidade, a falsidade, a hipocrisia, e nos dá um senso de direção, propósito, olhar, entendendo que no Senhor, é em Ti que nós encontramos a grande e maior de todas as recompensas e prazeres da vida. Oramos ao Senhor gratos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Mateus capítulo 6, só para uma breve visão mais ampla do texto. Sempre que a gente vai ler um texto, é importante que a gente tenha uma noção de onde esse texto está, o que ele está fazendo aqui. Então é muito importante que você não faça aquela leitura pinçada da Escritura, onde você pega pedaços dela. Esse é um tipo de leitura irresponsável e tem resultados terríveis na nossa vida. Então vamos situar o livro de Mateus então, dentro da Escritura, e aí a gente depois situa o nosso texto dentro do sermão de Jesus. Tá? Então vamos tentar nos situar primeiramente onde nós estamos dentro da revelação bíblica. O Evangelho de Mateus, assim como Marcos, assim como Lucas, assim como João, esses 4 evangelhos que abrem o Novo Testamento, eles vêm nos lembrar que iniciou-se um novo tempo, uma nova era que foi muito esperada pelo povo do Antigo Testamento. Não se entende Jesus se você não entender o Antigo Testamento, não se entende Jesus se você não entender as profecias do Antigo Testamento, não se entende Jesus se você não entender o papel de Israel na história do povo de Deus. Então Deus sempre desejou habitar junto com o homem. A criação do Senhor é uma criação onde Ele a denomina e a descreve como um templo. Deus criou o mundo para habitar junto com o homem e o homem sendo um corregente dele. Esse foi o projeto de Deus. A visitação, a sua aproximação, chegada e convivência e cooperação com o homem para então estabelecer e ampliar os limites do jardim. Esse é o objetivo do Senhor. Só que esse objetivo foi sendo, digamos assim, minado pelo próprio homem. O homem trabalhando contra o seu Criador, não tendo em Deus o centro da sua vida. Ele mesmo se colocou como centro de todas as coisas. E aí você tem uma história trágica, sendo contada ao longo da Escritura. Deus visitando seu povo e tendo essa reação. Deus, então, ainda com seus compromissos criacionais, ele mantém o seu desejo, mantém o seu projeto de visitação. Ele, então, agora usa uma família para isso, a família de Abraão. E essa família, então, através dela você tem uma nação que é criada. Então, ele visita esse povo através do templo. O templo depois futuramente vai ser destruído. E aí cria-se uma expectativa do povo, quando Deus vai nos visitar de novo. E o profeta Isaías, na última parte do seu livro, vai preparar o povo de Israel para esse tempo. Ele vai dizer, abre o caminho, prepara o caminho, porque o Senhor está vindo. E essa expectativa alimentou o coração do povo de Deus durante muitos anos.
E aí os evangelhos chegam, Mateus, Marcos, todos eles chegam para quê? Para dizer que aquela expectativa, aquele Deus lá do Antigo Testamento, ele vai visitar o seu povo, ele vem visitar o seu povo. E realmente ele vem na pessoa de Jesus, né? Então, aqui você tem, em Mateus, como também em Marcos, como também em Lucas, você tem uma temática que corta todos esses evangelhos, que é a temática do reino de Deus. É Deus visitando o seu povo e Deus estabelecendo o seu reino. O Sermão do Monte, que é o tema aqui, né, ou melhor dizendo, a parte, a grande porção do livro de Mateus aqui, é mais um ensinamento de Cristo sobre a relação do povo com o reino. Deus então vem, estabelece seu reino, só que quando Cristo vem estabelecer seu reino, algumas coisas não acontecem como muitos esperavam, né? A própria chegada dele, o próprio preparo para a chegada de Jesus foi meio esquisito, né? Aquele que preparou o caminho dele veio com roupas esquisitas, comia com uma comida estranha, o cara comia gafanhoto com mel silvestre e vestia o visual dele não era muito interessante, ele estava muito bem assim, antenado com as últimas tendências, ele vestia roupas com pelo de camelo. Mas isso indicava para a gente o tipo de reino que Cristo estava trazendo. E os discípulos não entenderam muitas vezes isso, sabe? Não entendiam a natureza do reino. Esperavam algo diferenciado, ou muitas vezes, para ser sincero, o que os discípulos faziam era fazer uma leitura humana do reino. Quando eu digo humana, é assim, não é que nós somos contra os seres humanos, evidentemente, mas a ideia é de que os discípulos que esperavam o reino, eles usavam as categorias dos reinos humanos, entendeu? Esse era o ponto. E nisso eles erravam. Tanto é que quando os discípulos pedem para um ficar à direita ou à esquerda, eles estão usando categorias de um reino humano. Então, eles não entendiam o reino de Deus, as categorias do reino, o tipo de comportamento do reino, como viver o reino. E os evangelhos estão aqui para nos ensinar sobre isso. Aqui nós estamos dentro do Sermão do Monte, e o Sermão do Monte vai nos ensinar muitas coisas. Geralmente as pessoas olham para o Sermão do Monte como um tipo de manual ético de comportamento. Pode ser, tá? Mas basicamente o que você encontra aqui é um tipo de contraponto que Cristo faz com os religiosos dos seus dias, tá? Cristo está de alguma forma entrando, e ele entrou em conflito nos seus dias com os líderes religiosos e com o comportamento e a mentalidade religiosa dos seus dias, certo? Então não tem como, gente. Onde Cristo está, ele vai gerar incômodo, ponto. Foi assim quando ele chegou aqui na terra, quando ele chegou aqui, onde ele estava, no ambiente em que ele estava, ele gerou incômodo porque ele é agente de transformação. E ele é agente do reino, entendeu? Então acontece isso. E aqui no Sermão do Monte não é diferente. Comecei a pregar e não coloquei aqui o meu time da pregação. Ó. Eu gosto de fazer isso agora porque senão me perco, sabe? E eu vou embora, entendeu? Eu vou colocar aqui o relógio aqui por amizade a vocês aí, tá? Para não perder a amizade, para voltar um dia depois aqui. E aí o que acontece? Você tem aqui mais um elemento de contraposição. E qual é a questão aqui? Duas palavras, dois conceitos vão andar juntos no capítulo 6, vai cortar todo o capítulo 6 e vai até chegar ao capítulo 7, inclusive. A gente pode até fazer divisõezinhas, né? A nossa Bíblia faz isso, mas há um conceito que vai perpassar todo o capítulo 6, que é o conceito de recompensa. E junto com esse conceito de recompensa, você tem o conceito de hipocrisia. E aí é um ponto importante. Geralmente, o nosso entendimento de hipocrisia é um entendimento equivocado. Muitas pessoas acham que ser hipócrita é simplesmente você ter uma relação não, digamos assim, sincronizada entre o mundo externo e o mundo interno. Então você pensa uma coisa e fala outra, certo? Então muitos acham que isso é hipocrisia. E isso é um problema, porque se você tentar sincronizar o que você pensa e colocar no seu discurso exatamente o que está dentro de você, sinceramente você vai ser taxado à luz do ensinamento de Provérbios como um tolo. Porque um tolo é que fala tudo o que pensa. Um tolo é que não tem controle no seu linguajar.
Ninguém pode falar tudo o que pensa, tá? E ninguém pode falar de qualquer maneira, de qualquer jeito. Inclusive, a Bíblia nos ensina que a verdade não é suficiente para justificar que eu fale alguma coisa. Estou falando porque é verdade. Não é suficiente. Não basta ser verdade. Não basta somente ser verdade. Você tem que falar para edificar. Você tem que falar visando o momento certo, a hora certa, a situação certa. É assim que você trata bem a verdade. Não é só porque ela é verdade que ela pode ser dita. Então, muita gente acha que ser hipócrita é como se não tivesse uma sincronia devida entre o mundo interno e o mundo externo. Geralmente, se usa um texto que está lá em Mateus também, aqui no capítulo 15, e que é uma citação do profeta Isaías, quando fala que algumas pessoas louvavam a Deus com seus lábios, mundo externo, mas o seu coração estava longe de Deus, mundo interno. Só que a ideia ali não é só que você faz uma coisa aqui e uma diferente aqui. Essa não é a essência do que é ser hipócrita. Por que não? Porque se você estabelecer a sincronia, o provérbio vai chamar você de tolo. Segundo, você nunca vai estabelecer nesse mundo a sincronia. Quando alguém diz assim, rapaz, eu sou uma pessoa muito sincera, eu só falo a verdade, tudo que eu penso realmente eu falo. Não. Simplesmente não. Você não tem nem coragem de falar, porque você não tem coragem nem de falar, porque você não tem nem coragem nem de ouvir saindo da sua boca o que está no seu coração. Então não vem com essa história de achar que você, tudo que você, eu sou uma pessoa muito sincera, eu sou uma pessoa muito aberta. Conversa. Não existe. Espero que não seja assim, porque se for, né, o seu futuro pode ser um hospital, alguma coisa assim psiquiátrica, porque não é uma pessoa normal que faz um negócio desse. Então qual é a essência da hipocrisia? A essência da hipocrisia é quando você tem um olhar direcionado para o lugar errado. No caso, lembra que a palavra hipócrita nos remete à palavra que traz a imagem de uma máscara do mundo das artes, do mundo do teatro, não é isso? Um hipócrita é alguém que usa o quê? Máscara. Mas por que ele usa máscara? No teatro, quando alguém usava máscara, usava visando o público. Não é tanto para esconder o que você tem, mas para chamar a atenção de quem está aqui. O que um ator hipócrita espera? O que ele tanto deseja? A aprovação e o aplauso dos outros. Por isso que vocês me louvam, porque Cristo vai dizer, com a boca, e vocês com o coração estão longe de mim, porque vocês querem, na verdade, agradar os outros. Não é tanto que tem que ter uma sincronia entre boca e coração, mas que o alvo de quem é hipócrita é o alvo de quem está lá. É a pessoa, é o aplauso, é a batidazinha nas costas. É isso que o hipócrita quer. O hipócrita basicamente é alguém que vive e tem como guia de sua vida a aprovação dos outros. O que gera muitas vezes tristeza no coração de muita gente? Se não porque o que as pessoas vão pensar de mim? Hipócrita. A pergunta não, essa pergunta tem até sua importância, a gente vai falar um pouco sobre ela. Mas a pergunta mais importante é o que Deus pensa. Essa é a pergunta determinante. E não o que os outros pensam. O que os outros pensam é importante? É evidentemente que é importante. Mas em uma natureza secundária na sua vida, e não primária. Então muita gente é arrasado, está triste, não sai de casa. Por quê? Porque Cristo desaprovou? Porque não é isso. Simplesmente é uma pessoa escrava da opinião do outro. E Cristo então vem com seu ensinamento dizendo exatamente o contrário. O que tem a ver isso com recompensa? É porque as pessoas, onde é que a recompensa entra e se conecta com a hipocrisia? É porque o hipócrita, quando busca o aplauso, busca a recompensa nos outros. E eis o grande problema. O problema do homem de procurar recompensa no lugar errado. O grande problema do homem, como dizia C.S. Lewis, não é querer coisas boas. É se contentar com o lixo. O lixo do aplauso humano. O lixo do reconhecimento dos outros. Isso, tendo isso como alvo, tendo isso como guia, é isso que é, digamos, é esse espírito que Cristo condena no capítulo 6 aqui. Ele começa, observa como a palavra hipócrita vai aparecer aqui. Abre, está no capítulo 6, né? No versículo 2 aparece a palavra hipócrita. No versículo 5 aparece a palavra hipócrita. No versículo 16 aparece a palavra hipócrita. E ela vai aparecendo.
E aí, geralmente a galera quando chega no versículo 19, quando fala de não acumular tesouro no céu, a gente acha que não tem nada a ver, mas tem a ver. Qual é o ponto aqui do não acumulem para vocês tesouros na terra onde as traças e ferrugem corrói? É o sentimento de recompensa. Ainda está aqui. Tanto é que quando chega no capítulo 7, e ele vai dizer para não julguem, para não ser julgados e tudo mais, aí ele chama a pessoa que faz isso de hipócrita. Por quê? Porque o hipócrita é aquele que está sempre sendo guiado pelo outro. Ele olha para o outro esperando do outro o quê? Aplausos. Mas ao fazer isso também ele se preocupa tanto com os outros, mas tanto com os outros, que ele consegue ver o cisco no olho de um e não consegue ver a trave no seu próprio olho. O espírito ainda é o mesmo, entendeu o ponto? Vamos lá aqui para a oração. Ele vai usar os grandes, digamos assim, os grandes atos de justiça que são ilustrados aqui é a esmola, o jejum e a oração, certo? São 3 atos que Cristo toma do comportamento judaico e ele vai em cima. Os principais ele vai dizer, será que quando vocês fazem essas coisas, que recompensa vocês esperam? E dependendo de que recompensa vocês esperam e para onde vocês estão olhando, certamente isso indicará se vocês são hipócritas ou não. Versículo 1. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, e aí vem o grande problema, para serem vistos por eles. Não é que você vai praticar algo de forma secreta e tomar o exemplo de Cristo, por exemplo, de orar num quarto, e a única oração que presta é a oração do quarto. Não é esse o ponto. O ponto de Cristo é, você fez isso com que objetivo? O meu objetivo foi ser visto. Parece que Cristo estava já entendendo que e existia um negócio chamado Instagram, né? Parece um negócio assim que ele não sabe. Qual o objetivo que você faz isso? Para mim, eu quero ser visto. Eu quero ser observado, eu quero ser aplaudido. É esse o objetivo que você quer? É esse o alvo da sua vida? Ok. Cuidado com isso. Por quê? Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Como assim não vou ter nenhuma recompensa? Você não vai ter recompensa porque a sua recompensa é a atenção dos outros. Não é isso que você queria? Você queria like, coraçãozinho? É isso que você queria? Então pronto, aí. Esse é o seu prêmio? Agora, o ponto de Cristo é, eu não quero tirar de vocês o senso de recompensa. Cristo está dizendo assim, faça alguma coisa sem interesse nenhum. Eu estou aqui sem nenhum interesse. Quando alguém diz isso, marca lá. Aquele carimbozão assim, né? Pum, mentira. Todo mundo que faz alguma coisa tem interesse, e tem que ser. Porque se é sem interesse, não tem valor. Então eu estou aqui hoje porque eu tenho interesse. Eu tenho meus objetivos, eu tenho meu propósito, entendeu? E você saiu de casa com seus propósitos também, mesma coisa. Não é errado ter propósito, não é errado ter interesse, o errado é o contrário. Quando alguém fala assim, eu estou fazendo isso aqui, mas eu não tenho interesse nenhum. Então pronto, falta coisa. Então eu procuro o interesse. A questão aqui de Jesus é que o interesse é que é errado. E ele é errado por quê? Porque ele é pobre demais. Ao invés de você ter a recompensa celestial, ao invés de você ter uma recompensa de valor eterno, você está catando lixo, filho. Então percebe que Cristo ele não corrige a ideia de não procure recompensa. Ele não corrige isso. Ele corrige a recompensa. E dependendo de que recompensa você espera, você pode ser ou um cidadão do reino ou um hipócrita. Certo? E ele diz, portanto, quando vocês der esmola, então não anuncie isto com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem, objetivo, honrado pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Pronto. Eles queriam ser vistos e foram vistos. Aí ele vai dizer, quando você der esmola, então, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita, e é evidentemente que isso é um exagero de Cristo para dizer que você, ao fazer coisas boas, você tem que ter o olhar na coisa certa.
E ele vai dar um outro exemplo, que é o exemplo da oração. A mesma coisa. Quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas. Qual o objetivo deles? Serem vistos. Serem aplaudidos. Serem honrados. Serem reconhecidos. Cara, isso é o que é interessante muitas vezes é que na própria estrutura que Cristo está combatendo é exatamente uma estrutura que fomenta muitas vezes a participação das pessoas nas redes sociais. Basicamente é isso, não é não? Não quer dizer que todo mundo faz para isso, ou somente para isso, ok. Mas, muitas vezes é basicamente a única razão da existência de uma postagem. Eu tenho a necessidade, a carência de ser reconhecido. E o que Cristo vai dizer para a gente é que isso é lixo diante de algo maior. Percebe? Ele não está tirando a ideia da recompensa nem do interesse. Ele está mudando o interesse e mudando a recompensa. Então, a grande pergunta não é se o hipócrita tem uma falta de sincronia entre a boca e o coração somente, mas que tipo de recompensa ele quer. O que você quer? Eu quero ter uma vida com Deus, a vida eterna. Ok, beleza. Eu quero ser visto. Então aí é outra categoria. Já é outro ponto. E você pode fazer isso, e o ponto de Cristo é esse. Nós podemos viver uma vida religiosa, com todos os elementos da religiosidade, e ainda está dentro desse sistema aqui, entendeu? A hipocrisia, ela não precisa de um formato não religioso. Na verdade, é no ambiente religioso onde algumas coisas tornam-se muito mais, digamos assim, suscetíveis. Por exemplo, a hipocrisia. E nesse ambiente a coisa fica mais suscetível à hipocrisia. Tá? Então, eu creio que se existe um ambiente perigoso para você, é a igreja. É a vida na igreja. Porque é um tipo de ambiente que pode, de alguma forma, te desviar e levar você a ter esse espírito. Ele corrige, então, dizendo basicamente as mesmas ideias, falando ali da esmola. E aí ele cita o Pai Nosso, onde no Pai Nosso, basicamente, você tem pedidos a Deus. E qual é o grande pedido que você tem aqui dentro do Pai Nosso? Senhor, venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Assim como no céu, a tua vontade é realizada, eu quero ver o teu reino se chegando à terra. A Bíblia, quando fala de que o reino de Cristo não é desse mundo, ele não está dizendo que esse mundo é ruim. Ele está dizendo que o reino não veio desse mundo, mas ele veio para esse mundo. Tá? Então a Bíblia, a Escritura, em nenhum momento ela é contra a vida material, contra essas coisas daqui da terra, nada disso. O ponto aqui que eu queria ver o céu e a terra juntos agora. Eu quero ver a plenitude de todas as coisas. Esse é o olhar certo. E o próprio Pai Nosso aparece como um tipo de correção do entendimento equivocado de recompensa. Se a recompensa de querer ser reconhecido não é a recompensa, então qual é a recompensa? É querer o reino. O que ele vai dizer então lá na frente no capítulo 6, quando ele fala de ansiedade, não Deus ansioso, tal. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Então, o ponto de Cristo é mudar o nível da coisa e mostrar para as pessoas que viviam a vida religiosa, gente, vocês estão procurando a ralé. Sabe? A imagem aqui é de alguém estando perto de uma praia paradisíaca, sabe? Com aquele peixe maravilhoso, frito assim, entendeu? Aqui do lado, tudo lindo, tudo funcionando, e um lixão aqui do lado e o cara catando lixo assim, ó. É essa a ideia. É essa a imagem. E o cara feliz quando ele encontra uma porcaria no lixo. Coisa boa. E o peixe do lado dele, a praia do lado dele, tudo do lado dele. Isso é um hipócrita. O hipócrita não é alguém que fala tudo, que esconde o que pensa. Muitas vezes essa é a descrição do próprio sábio. Entendeu? Você não fala o que você pensa sempre.
Inclusive, muita gente é acusada corretamente de... Como é que alguém chama? Não sei se tem um outro nomezinho, até anotei aqui na minha... Deixa eu ver se nas minhas notas eu coloquei. Sincericídio. Já ouviu falar disso aí? Sincericídio. É quando o cara é tão sincero que ele mata a pessoa com a sinceridade dele. É o sincericídio. Então, sua mulher passou o dia trabalhando, fazendo e desfazendo, subindo e descendo, e vai e vem. E aí ela fez uma comida, não deu certo. A comida não ficou muito legal. Mas ela se esforçou. E ela pergunta como é que tá. E aí você, com a Bíblia na mão, de cabeça para baixo, né? A Bíblia de cabeça para baixo. Diz assim, bem, eu não posso mentir. Eu não posso, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu posso só falar a verdade. Aí você comete um sincericídio. O problema do seu sincericídio, o problema é que você ignorou uma série de coisas. Por trás daquela comida não existe só um sabor. Existe intenção. Existe trabalho. Uma série de coisas. Aí você, com a desculpa de que é verdade, usa palavras indevidas. Isso não é... porque eu vou ter que falar, pastor, porque eu não sou hipócrita. É verdade, você não é hipócrita, você é tolo. Entendeu? Você diz, filha, eu sou grato a Deus pelo que você fez para mim. É isso que eu posso dizer para você hoje. Sou grato. Eu estou vendo seu esforço aqui. Pronto, acabou. Mas é a comida, não interessa. A comida aqui é um detalhe. Entendeu? Então tenha cuidado para não achar que eu não sou hipócrita. Primeiro que quem diz isso, na definição de hipocrisia, dessa sincronia, já está mentindo. Certo? Já está mentindo. Já disse na minha igreja, se alguém colocasse num telão o que passa na minha cabeça, eu não queria ver essas pessoas nunca mais na minha vida. Entendeu? Bota no telão aí, liga o pendrive aqui, liga um cabo USB na minha cabeça e joga na tela. Eu não queria ver minha mulher, meus filhos, a igreja. Eu ia para longe e desaparecer e morrer sozinho numa ilha. Entendeu? Então não vem com essa história de que eu sou... Rapaz, há uma sincronia exata entre minha boca e meu coração. Então se tiver uma sincronia, que o coração é enganoso, ele é mentiroso, ele é ruim, ele é mau. Então a sua boca está num nível terrível. Né? Parte da sabedoria é você não falar algumas coisas. Inclusive, em Provérbios, vocês estudaram Provérbios aqui, né, pastor? Uma das marcas do sábio qual é? Ele fala pouco. Né? Inclusive, se você quiser fingir ser sábio, é só não falar nada. Não é isso que o Provérbio diz, né, Silva? Você fica calado, você se passa por sábio, meu irmão. Não é não que diz lá em Provérbios? O cara ali, ó, falou nada, mas a presença dele... O cara não sabe de nada que está acontecendo, mas está calado, entendeu? Mais ou menos isso. Aí vem o jejum. Versículo 16, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste. Como quem faz isso? Os hipócritas. Por que os hipócritas fazem isso? Porque eles estão observando os outros. E eles querem ver a resposta dos outros. Certo? Pois eles mudam a aparência do rosto a fim, com o objetivo, o propósito de que os outros vejam que eles estão fazendo o que estão fazendo. Parece que hoje, com as redes sociais, as pessoas perderam a noção do que é ter uma vida privada. Entendeu? Se existe uma coisa que eu acho assim, que a gente perdeu mesmo, é o senso de vida privada. Sabe? Isso aqui é da minha casa, isso aqui é da minha família, acabou a conversa. Ninguém tem que estar sabendo o que está acontecendo. E as pessoas perdem a noção de vida privada. E quando você vê a galera tá postando coisas assim que faz parte de um grupo seleto de pessoas. Sua esposa, seu esposo, seus filhos, só isso, só esse pessoal. Né? Um dia desse eu estava pedalando e era pôr do sol. Rapaz, estava lindo demais. Eu estava pedalando e vendo o pôr do sol assim, vindo à minha esquerda. E a sensação que eu tive, cara, eu vou pegar o celular e vou, como é que chama? Fazer uma gravação e colocar no Instagram esse negócio. Está muito bonito. Mas eu pensei comigo mesmo, ou eu filmo,
ou eu curto o pôr do sol. Eu não posso fazer as duas coisas. E aí eu curti o pôr do sol. Amanhã tem mais um para vocês podem olhar e curtir. Porque aquele era o meu pôr do sol, entendeu? Não tinha que ser de todo mundo, não. Então a vida privada ela é importante. Só que o hipócrita não tem vida privada. Ele está sempre olhando para fora. Certo? E aí diz, ao jejuar, versículo 17, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas seu pai, que vê em secreto. E o seu pai, que te vê em secreto, o que ele faz? Ele vai te recompensar. Ele disse isso no final, aqui, quando ele fala da esmola, ele vai dizer, em secreto o recompensará. Em oração, ele fala a mesma coisa, ele vai te recompensar. Em jejum, ele fala a mesma coisa, ele vai te recompensar. Não é errado, não é errado querer recompensa. Ele está incentivando você a querer a recompensa. Mas que recompensa é essa? Lá no capítulo 7, quando ele vai dizer assim, buscar, bater, não é isso que ele diz lá? Insista a Deus. A gente pergunta assim, poxa, quer dizer que eu posso pedir qualquer coisa? Não. Está no capítulo 7, no 6 ele já ensinou o que buscar. O que eu tenho que buscar? O reino de Deus. Desejar o reino de Deus. É isso que você tem que buscar, bater, desejar, insistentemente, na vida com Ele. O próprio Pai como sendo a recompensa. Então, nesse contexto de recompensa e hipocrisia, onde o hipócrita procura no lixo, e Cristo tenta fazer uma restauração, né, mudar essa mentalidade, dizer assim, não é assim que as coisas são, ele então vai e chega no versículo 19 e diz que a gente não deve acumular as coisas aqui. E normalmente tenha muito cuidado quando alguém faz contrastes entre céu e terra, visível e invisível, para você não cair num tipo de platonismo, né, onde acha que as coisas invisíveis são as coisas de maior valor. E a visível de menor valor e a invisível de maior valor. Ou as coisas dessa terra como de menor valor. Entenda o ponto. Não é uma questão de o que vale mais ou menos. É de que reino ela faz parte. Então quando Paulo fala assim que as coisas invisíveis elas duram mais, em que sentido? É a coisa invisível porque eu não estou vendo ela aqui agora, é uma coisa invisível, não estou conseguindo enxergar agora. Ela é invisível porque ela não aconteceu ainda. Então o invisível lá está mais para futuro do que outra coisa. É invisível por quê? Porque eu não vi ainda. Porque não aconteceu ainda. E o contraste entre céu e terra é aqui no próprio Sermão da Montanha, ele vai dizer, desculpa, até no próprio Pai Nosso, venha o teu reino. Para onde, meu irmão? Vem para onde? Se não para cá. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como já é no céu. O que ele quer é isso aqui, ó. Entendeu? Então ele vai dizer aqui, pensando em recompensa, ele vai dizer, versículo 22, os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será bom, cheio de luz. E qual a ideia de um olho bom? Um olho bom é um olho que foca. É um olho que sabe onde está olhando. Certo? Um olho que tem problemas é um olho dúbio. Ele não tem foco. Pessoas que querem ter tudo não têm nada. Pessoas que querem ter essas recompensas estão olhando para coisas passageiras, sem peso eterno, entendeu? Em outras palavras, usando a palavra bíblica para isso, o que é algo sem peso, sem valor eterno? É algo sem glória. A palavra glória é essa a ideia, sabe? É algo assim que tem peso, tem som de eternidade, tem cheiro de eternidade, entendeu? Então, o que está acontecendo aqui? Cristo está corrigindo de novo. Vocês estão olhando para os outros, olhando para o que passa. O olho bom olha para o que é certo. Olha para onde então? Olha para Deus. Buscar em primeiro lugar o reino dele. E o resto é resto. Vai ser acrescentado. Essa semana eu estava meditando com os irmãos da igreja sobre 2 Coríntios capítulo 5, aquele texto que fala que Deus nos ama e o amor de Deus nos constrange. Lembra disso? Esse texto? E é muito... Eu não gosto daquela tradução, amor de Deus nos constrange, porque
A palavra constrangimento, ela é uma palavra muito negativa, não sei para você, mas quando eu digo assim, rapaz, eu fiquei constrangido, eu fiquei sem graça. Mas a ideia lá do texto não é essa, a ideia de estar constrangido lá é a ideia de estar cercado. A ideia de que quando eu compreendo a morte e a ressurreição de Cristo, eu estou cercado, eu vejo assim, eu não tenho opção. Eu só posso fazer uma coisa diante do que eu acabei de entender sobre morte e ressurreição de Cristo. Eu só tenho uma opção, amar a esse Deus que me amou. Não tem outra opção. E ele vai dizer, e a gente não vive para nós mesmos, mas para aquele que se entregou por nós. Agora pensa o contrário. Pensa em viver para você mesmo. Tenta idealizar isso. Ah, pastor, quer dizer que ser cristão é não viver para si? É viver somente para Jesus? É. Ah, então não dá para mim não, muito pesado. Não, pesado é viver para si. Ah, meu amigo, é pesado. Viva para você. Olha lá, tudo que a sua vida agora é para você. Pronto. A primeira coisa que vai acontecer é que tudo ao seu redor, dos seus filhos, da sua esposa, do seu cônjuge, do seu trabalho, tudo vai ser empecilho para você. Porque as pessoas, ao invés de serem instrumentos do bem, serão simplesmente barreiras que estão atrapalhando a sua vida. Sabe o que vai acontecer? Aquilo que, inclusive incrédulos, inclusive ateus dizem, o homem é um ser sempre insatisfeito. Então você vai acabar matando você mesmo, brother, porque não tem como. Quando eu penso em alguém vivendo para si mesmo, já me dá uma dor de cabeça, tá entendendo? Já fica angustiado, fica sem ar, fica com aquele oxigêniozinho, porque deve ser horrível viver para si mesmo. Porque é insuportável, nunca você vai estar satisfeito. Agora, se você busca o reino, se você busca o próprio Deus do reino, é outra coisa. Ele é o centro da ordem, entendeu? É onde todas as coisas se harmonizam. Quando eu amo a Deus, os outros amores ficam no seu lugar. Entendeu? E isso é maravilhoso. Por isso que João vai dizer que os mandamentos de Deus não são pesados. Hoje nós tivemos uma sessão na nossa igreja onde teve que tirar um rapaz da igreja. E por que ele saiu da igreja? Porque ele disse que a igreja era um peso para ele. E eu disse, é verdade. Para quem não busca o reino, a igreja realmente é um porre. Um porre de conhaque barato. Já tomou um porre de conhaque barato? Você não consegue nem botar o pé no chão no outro dia? Cabeça desse tamanho? Entendeu? É isso. Se você não busca Deus, se você coloca ele em segundo lugar, em terceiro lugar, ele vai ser insuportável com o tempo. Igreja vai ser chato, vai ser um negócio brega, vai ser um negócio sem futuro, entendeu? É isso. Tem que ser primeiro. E aí, corrigindo essa ideia de recompensa, ele continua. Ele vai falando de ansiedade. Claro que ansiedade aqui não é a patologia que alguns falam hoje, psicológica de ansiedade, que são uma mistura de vocábulos aqui, confusão de terminologia. E aí ele vai falar que se você realmente tiver Deus como centro da sua vida e a grande recompensa da sua vida, você não vai sofrer de agitação interna. Você vai experimentar do que Paulo chama em Filipenses de a paz que excede todo entendimento. Certo? É por isso que tem gente que você olha e às vezes tem gente que fica surpresa. Rapaz, eu fiquei surpreso. Na nossa igreja a gente tem nós ajudamos um casal em Moçambique. Então lá em Moçambique basicamente é uma refeição por dia. Acabou a conversa, viu? Aqui tem criança que olha assim, não. O que tem para almoçar? Né? A resposta certa é, o que te interessa? É o que tu vai comer. Não sei, o que tem aí para comer? Lá não tem isso, brother. E é interessante você ver pessoas que vivem essa realidade, como isso não afeta a paz que elas têm. Esse mesmo missionário que a gente ajuda, podia estar aqui no Brasil, vivendo outra realidade. Mas ele diz, pastor, a melhor coisa para mim é estar no centro da vontade de Deus. E ele poderia estar aqui, com 3 ou 4 refeições diárias, escolhendo a sua refeição. Como hoje lá no café da manhã da igreja, a galera escolhia, não quero isso aqui, eu quero isso aqui, bota isso aqui.
na hora do café da manhã. Ele podia estar vivendo essa realidade, e isso não quer dizer que ele estaria bem. Na verdade, ele não estaria bem. Então, Cristo está, ao longo dessa passagem, acendendo uma luz imensa para Deus e para Ele mesmo, dizendo, é ali que está a recompensa. É ali que está a recompensa. Não é no aplauso dos outros, é na vida com Ele. E tem efeitos maravilhosos. Um dos efeitos é a falta de ansiedade. A palavra ansiedade seria melhor descrita como um tipo de agitação interna. Um desconforto interno. Talvez essa é uma metáfora que pode te ajudar a entender o que ele quer dizer com isso. E aí no finalzinho, ó, ele fala de um grupo de pessoas. Esse é um versículo muito utilizado hoje em dia, né? O pessoal usa muito. Versículo 1 do capítulo 7, não julguem para que vocês não sejam julgados. Aí você lê o versículo e esquece, né, de ler o resto. Que a pessoa tem um comportamento errado, alguém chega lá, corrige, a pessoa diz, olha, a Bíblia diz que você não pode julgar. Que versículo é esse aqui? Então por que você não continuou lendo? Continue lendo. Porque a igreja, segundo 1 Coríntios capítulo 5, ela é descrita como um tribunal. Tá? Igreja é casa? Sim. Igreja é família? É. Igreja é templo? É. Igreja também é tribunal. E no tribunal as pessoas julgam, né? Paulo vai até dizer, nós vamos julgar os de fora? Claro que não, mas os de dentro, não tenha dúvida. Certo? Então não é errado julgar. O ponto aqui é o tipo de julgamento. E ele vai dizer, ó, versículo 3, por que você repara no cisco que está no olho do irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Aí como é que ele chama essa pessoa? Olha aí, versículo 5. Ele chama ela de hipócrita. Por que ela é hipócrita? Porque o olhar dela está não somente na aprovação dos outros, mas no erro dos outros. Então é um problema de visão. Por isso que ele vai dizer assim, ó, seu olho não está bom, filho. Está olhando para o lugar errado, entendeu? Esse é o ponto. A hipocrisia, então, não é uma dissincronia entre boca e coração. É o olhar errado. É olhar para as pessoas, os erros delas, olhar para as pessoas esperando aplauso delas. E a correção disso é olhar para Deus e buscar o Senhor e desfrutar disso. E diante disso eu trouxe duas aplicações para a gente, depois de observado o texto de Jesus. E a primeira aplicação que eu trouxe para vocês essa noite é a seguinte: o mundo externo, ele tem o seu valor. Ninguém está negando aqui o valor do mundo interno. Ninguém está negando o valor da opinião dos outros. Certo? Mas não se pode ter o mundo externo como o guia da minha vida e a orientação final da minha vida. Esse é o ponto. Paulo, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 9, ele faz tudo pelo Evangelho. Então vai para casa do irmão que é judeu, então aqui eu não como a carne, no outro eu como a carne. Ele vai se adaptando, porque o Evangelho tem essa elasticidade moral mais do que a gente imagina. E aí ele se esforça para isso, para que o Evangelho seja anunciado. E ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, ele vai dizer, gente, eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para os outros. Mas em nenhum momento Paulo é bajulador. Nenhum momento. Então uma coisa, quando a gente fala assim da vida externa, do que os outros pensam, isso tem o seu valor, mas não é o guia da nossa vida. E o valor da opinião do outro está exatamente no fato de que esse outro me leva para Jesus. Porque se ele não leva, não tem valor nenhum. Nenhum mesmo. Então, a gente conversando essa semana, eu, minha esposa, irmão da igreja, a gente falando como é importante você viver a igreja. Por quê? Porque na igreja você tem o olhar do outro. A gente não consegue ver todas as coisas, galera. Se acontecer alguma coisa aqui atrás de mim, sei lá, um microfone cair, alguma coisa assim, eu não estou vendo.
Eu preciso que alguém me diga, pastor, está caindo o microfone aí, alguma coisa. Eu preciso do olhar do outro sempre. Mas esse olhar do outro só ganha valor na hora em que esse olhar do outro é a própria voz de Cristo na minha vida. E eu garanto para vocês, com o tempo de ministério que eu tenho, você pode ter todo o conhecimento de teologia possível, entendeu? Eu já li tal obra, li tantas obras, você leu tudo isso, pronto. O que acontece é que muitas vezes nós entramos em um estado de realidade em que esse conhecimento não é suficiente. Você vai precisar de alguém para dar um tapa em você e dizer assim, ei, brother, acorda aí, estava viajando? Está vendo isso aí não? E o outro vai dizendo, você não está vendo isso não? Não é suficiente, você precisa disso. Então quando eu falo que o hipócrita olha para o outro, é porque o outro tem a palavra final na vida dele, e nós não. Mas eu quero dizer que o outro não tem valor? Claro que o outro tem valor. Na medida em que, e somente na medida em que esse outro me leva para Jesus. Me orienta em Jesus. Certo? Então, sim, o mundo externo tem seu valor. Eu me lembro de um pastor, lá onde eu estudei, tinha reunião de pastores. E eu me lembro que tinha um pastor novo lá, que ele foi todo assim, garotão, de bermuda e tênis. Aí chegou um pastor antigo e disse assim, pastorzinho novo, né? Bermuda. Aí o pastor novo disse assim para o pastor mais antigo, Deus vê o coração, pastor. Aí o pastor velho disse, mas eu não sou Deus. Entendeu? E é mais ou menos isso. O mundo externo tem seu valor. Certo? Ninguém está dizendo assim, você não pode ver o meu coração. Realmente eu nem quero ver. Basta a porcaria do meu, entendeu? Eu não tenho que ver o seu. Mas, com isso eu não estou dizendo que o mundo externo não tem valor. Tem valor. A opinião do outro tem valor. Certo? Isso é fato. Isso é importante. Então, eu faço essa aplicação como um tipo quase de correção para evitar algum tipo de mal entendido, dizendo assim, eu vivo agora só para Deus. Só que as pessoas que falam, e quando elas falam, te levam para Deus, então se você não escuta, você está negando o próprio Deus. Até porque o ponto de João na carta dele, qual é? Meu irmão, se você não consegue amar ao seu irmão que você vê, quanto mais Deus que você não vê. Deixa eu dizer uma coisa para vocês assim, talvez pode chocar algumas pessoas. Nós nunca vamos ver Deus na sua plenitude. Certo? Vai se acostumando com isso aí. Porque ele habita em luz. Alguém sabe o resto do versículo? Inacessível. Ele habita em luz inacessível. Podemos ver Jesus, mas Jesus não é a plenitude da divindade, porque ele é uma pessoa dentro da divindade, mas não é toda a divindade. Nós não vamos ver. Então como é que a gente vê? Muitas vezes em momentos como esse, na pregação, na leitura da palavra, com o ato de algum irmão, entendeu? Então o mundo externo tem o seu valor, mas não tem a palavra final para a gente. E a segunda aplicação, a nossa vida não é uma vida desinteressada. É uma vida cheia de interesse. Certo? Quando Paulo fala, por exemplo, o amor não visa os próprios interesses, né? Vê aquele versículo? Pronto. Ele está dizendo que a vida cristã é sem interesse. É só você ler direitinho o capítulo 13 de 1 Coríntios. Você vai ver que ele está argumentando exatamente visando o interesse dos outros. E dele mesmo. Então qual é o ponto de Paulo? Quando ele diz o amor não visa o próprio interesse, é o próprio interesse em relação ao outro. Ou seja, eu não faço algo em detrimento do outro, entendeu? Essa é a ideia. Mas não quer dizer que nós somos um povo desinteressado. Cristo alimenta no coração dos seus discípulos exatamente o senso de recompensa. E o teu Deus te recompensará. Vai orar lá no quarto. E Ele vai te recompensar. Faz sem procurar ser visto. E você vai ser recompensado. Em outras palavras, Ele está alimentando. Você gosta de recompensa? Pois é isso que eu estou querendo que você queira mesmo. Mas queira o melhor. Não queira porcaria, não. Então nós somos um povo de interesse. Nós temos interesse. Quando alguém diz assim, pastor, a gente tem um trabalho agora, está ajudando o trabalho lá na cidade de Pentecoste, na região bem sertão lá.
E tinha um irmão lá trabalhando, eu falei assim, irmão, nós estamos aqui, nós temos interesse nisso aqui. Entendeu? Estou cheio de interesse aqui. Eu venho para cá para ganhar de vocês alguma coisa e vocês ganham de mim alguma coisa. Paulo diz o que para os irmãos de Corinto? Eu quero ir para dividir dons um com o outro. Quando eu chego num lugar como esse aqui, que não é a minha igreja, eu tenho interesse em ser edificado, em crescer, em receber do Senhor. Entendeu? É sempre assim. Amizades visam interesse? Com certeza. Com certeza. O problema é quando o interesse é péssimo. O problema é quando o interesse é em detrimento dos outros. Aí é isso que a Bíblia condena. Mas em nenhum momento a Escritura te convida a ter uma vida desinteressada. O cara chega para a menina e diz assim, olha, eu estou aqui, pode ser que a gente case ou não. Não é que eu tenho interesse não, mas pode ser, né? O cara, se eu tivesse uma filha, o cara falasse com minha filha desse jeito, minha filha, esse aí não é homem não. Não sabe nem o que quer da vida dele. Esquece esse brother, esse cara aí, entendeu? Não tem como. Nós precisamos entender que a vida cristã é cheia de interesse, de desejo. Só que ela quer que a gente substitua os desejos por desejos melhores. Então a Bíblia em nenhum momento está dizendo assim, deixe seus desejos, até porque isso é impossível. Mas é como se a Bíblia estivesse jogando para o cara que está no lixão, dizendo assim, brother, batendo assim nele, dizendo assim, tá ali a praia, velho. Tá vendo? Não, o peixe está bem aqui, ó. Entendeu? O cara foi mal. E eu me alegrando aqui com a porcaria. Entendeu? Então, geralmente tem alguns crentes que vão para a igreja e tudo mais. Essa coisa de religião, né? Vai para a igreja, aí vai para o trabalho, aí, rapaz, agora eu sou crente, agora eu não faço isso, não faço aquilo outro. E ele faz uma propaganda negativa do cristianismo. Tipo assim, ser crente é não fazer alguma coisa. Percebeu isso já? Ser crente é não ir para tal lugar, não fazer aquilo outro. Aí, qual é a tua visão de ser crente, velho? É sempre perder alguma coisa? Na minha visão é ganhar alguma coisa. E olha, ganhar o maior de todos os prêmios. Então como é que você faz uma propaganda negativa dessa do cristianismo? Rapaz, agora eu sou crente, não posso mais fazer algumas coisas. Né? E ele fala com aquele ar assim de tipo de uma mistura de soberba com humildade e mistura impossível, né? É uma mistura de piedade, falsa piedade. Agora eu não posso fazer certas coisas e tudo mais. O que a gente tem que mostrar para as pessoas que não conhecem Jesus é que a gente não anda em alguns lugares simplesmente porque eles são porcaria mesmo. Porque eles não podem ser comparados com o próprio Deus. Eles não podem ser comparados com Jesus. Porque quando você conhece a Jesus, sinceramente, nada pode ser colocado ao lado dele. Nenhum filho pode ser colocado ao lado dele. Nenhuma esposa pode ser colocada ao lado dele. Nada. E é isso que Cristo nos ensina no capítulo 10 desse mesmo evangelho. Ele vai dizer para a gente assim, ó. Aquele que ama mais o seu pai do que a minha mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. O ponto de Cristo é: eu sou o centro de todas as afeições humanas. E nem o sentimento que você tem por qualquer outra pessoa pode ser comparado àquele que eu sou digno que você tenha por mim. Eu sou o prêmio. Eu sou o Senhor. Eu que vim. Eu sou aquele que o povo de Israel esperava. O caminho foi aberto para que eu viesse. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Eu sou o Messias prometido. E eu criei um povo ao redor do meu nome. Mateus capítulo 16. Eu sou o grande prêmio. E o olho bom é aquele que tem o olhar voltado para mim. E o resto será acrescentado. Que Deus nos livre do lixão. Do lixão dos aplausos. Porque a cobrança é muito grande. Imagina alguém que quer ser aplaudido e ser reconhecido. Lascou. É um coitadinho. Quando ele não é reconhecido, como é que ele fica?
posição fetal, debaixo do chuveiro, chupando o dedo e chorando, porque ninguém me reconhece. Coitado. Na verdade, quando Deus está dizendo, viva para mim, não para você, Ele está dizendo, é assim que as coisas funcionam. Deixa eu terminar com esse exemplo, porque eu estou vendo aqui que o tempo está estourando. Mas o meu entendimento de salvação é que salvação nada mais é do que a humanização de alguém. Deus, quando diz assim, não faça isso, não faça aquilo outro, Ele não está dizendo outra coisa, não é assim que um ser humano funciona. Deus nunca vai exigir de nós um comportamento de pássaro, entendeu? Mas de seres humanos. E ele se tornou o próprio ser humano por excelência. Então, é por isso que nós encontramos a nossa identidade humana olhando para Jesus, não é para nós mesmos. Quantas pessoas estão procurando a sua identidade dentro de si mesmo? Lascou. Todos os interiores são perigosos. Desde as cavernas até os corações humanos. Sempre são perigosos. É olhar para Jesus, esse é o ponto. Eu desejo que Deus nos guarde da hipocrisia, de se contentar com porcarias. E nos dê um coração desejoso por Ele. Porque assim nós vamos buscar o que é mais importante. E as outras coisas, elas sempre serão outras coisas. Tem gente que gosta de fazer o gráfico de prioridades com primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Eu acho melhor a prioridade 1 e pronto. E a 2, não interessa, vai depender da situação. Porque tem gente que fica assim, em primeiro lugar Deus, em segundo lugar a família, em terceiro lugar a igreja, em quarto lugar o... Aí vem. Cara, não tem segundo lugar. Tudo é segundo lugar. Ele é o primeiro. E o resto? Lembra que Jesus vai dizer, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E em segundo lugar, procure sua família. E em terceiro lugar, procure... Ele não diz isso. Procura o reino. E o resto? Tudo é segundo. Tudo é segundo lugar. Que possamos, eu desejo que você que veio aqui hoje, a gente está oferecendo para você não outra coisa, senão a vida eterna, a vida no reino, a vida com Jesus. E o que é surpreendente da Escritura é que o que Deus espera daqueles que vão desfrutar é desse interesse, que também é chamado de convicção, que também é chamado de fé. Porque se você deseja Deus em seu coração e encontra em Jesus o caminho, você encontrou tudo. Absolutamente tudo que você precisa. Absolutamente tudo. E é disso que a gente canta aqui, e é disso que a gente fala. E é por isso que o nosso coração está cheio dele. E a gente sempre fala dele. Que Deus nos livre da hipocrisia e do lixão. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por nos trazer aqui essa noite, por nos lembrar das verdades eternas e do teu valor. Nos lembrar de que nada pode ser comparado a uma vida contigo. Que o grande valor da vida é o Senhor, que o Senhor é a vida. Que longe de ti tudo é sombra, tudo tem mau cheiro, tudo é catastrófico longe do Senhor, tudo é desordenado, desorganizado, desarmônico. Que cada pessoa que encontre em ti a razão da vida, da existência, e desfrute de um coração cheio de gratidão, porque nada é mais poderoso do que um coração grato. Um coração que não se sustenta, não segura em si, que quer operar, que quer fazer, que quer amar, que quer cuidar. Um coração cheio de gratidão. Obrigado por essa igreja, por esse ministério, por esses irmãos. Obrigado por ter dado a eles esse lugar. Prepara um novo lugar para eles. E que eles, ao longo dessa peregrinação que eles têm vivido, eles possam ver a tua mão. E ver
que eles têm o que é mais importante. Que podem agora não ter um prédio, mas têm um lugar para adorar o teu nome. Pode não ter um prédio, mas a palavra é anunciada todo domingo, cantada todo domingo. E que essas verdades sejam muito claras no coração de cada um irmão aqui. Oramos ao Senhor gratos, em nome de Jesus. Amém.